Boa noite, queridos irmãos. Graça e a paz de Jesus seja sobre você, amém? Que bom que você está aqui. Eu quero já pedir para você que tem aí um banco no meio aí da fileira que você está sentado, se você puder pular um pouquinho para dentro e deixar aí as cadeiras para fora para quem for chegando e auxiliar aí para quem for se assentando ainda, tá certo, meus queridos? Nós estamos numa noite especial. Eu sei que você veio com o coração preparado, mas sabe que Deus tem grandes coisas para nós nessa noite, viu? Então prepara aí o coração, a mente. Mas para a gente começar, eu quero apenas dar alguns avisos aqui rápido, viu? Só para a gente não perder tempo. Por exemplo, nessa semana eu quero lembrar aqui aos irmãos da terceira idade que a rede Fruto Maduro estará aqui na quinta-feira, dia 4/4, às 14 horas, com aquela celebração especial do mês, todo o início do mês, celebrando Fruto Maduro. Então você é convidado, você que é da terceira idade, viu? Faça parte, venha conhecer. E se você já conhece, continue e permaneça. Creio que vai ser bênção para você, queridos. E também papai e mamãe, guarde essa data, dia 14/4, num domingo, às 19 horas, no culto da noite. Vamos ter aqui o Celebra Kids com esse tema Start, trabalhando a ideia do princípio em Gênesis. Papai e mamãe, traga seus filhos, traga os amiguinhos. Dia 14/4, Celebra Kids, no culto da noite às 19 horas, com a programação especial para eles, tá certo, meus irmãos? Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Nós vamos cantar uma canção, vamos preparar nosso coração para essa noite incrível, para celebrar o nome daquele que vive, amém? Quem é que vive está entre nós? Jesus, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas nesse momento nós teremos a oportunidade de, através das nossas ofertas, nossos dízimos, nós celebrarmos o nome de Jesus também. Temos as urnas aqui. Você que está sentado aí numa poltrona tem um envelope na sua frente, ou lá atrás pelo Pix ou pelo cartão, como você preferir. Você que nos visita, fique à vontade entre nós. Não se sinta obrigado a participar disso, a não ser que você queira Deus tocar no seu coração. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos como família da fé nessa data tão especial. É apenas uma data na agenda, mas ó Deus, nós sabemos que um grande fato histórico, real e eterno, ó Deus, e espiritual também aconteceu na história. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, vivo está e breve voltará, Senhor. Nós estamos aqui para celebrar, ó Deus amado, esta grande verdade, e pedimos, ó Deus, toma conta deste ambiente, toma conta, Deus, de tudo que vai acontecer aqui, toma conta, Espírito Santo, de cada coração aqui presente, que nos assiste pela internet, que está envolvido neste culto. Que a tua presença, a tua graça, o teu amor, o teu poder, Espírito Santo, exalte e engrandeça o nome do Senhor Jesus na vida de cada um aqui. E nós te oferecemos este louvor financeiro para a tua glória também, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Vamos celebrar em nome de Jesus. Escureceu e a terra tremeu, o véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, se Cristo vive, se foi a noite, agora amanheceu, porque Ele vive.
enfureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado. O reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Aleluia, adoramos a um Deus vivo, por isso cantamos com alegria. Ele vive, está no nosso meio, adoramos ao Senhor, declare isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Vamos juntos mais uma vez, declare: porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, se Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Aleluia, seja engrandecido, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Pai. A ti toda a honra e toda a glória. Que se exalte o nome do Senhor com suas palmas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele vive, vive para todos sempre. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, especialmente nessa noite de celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero compartilhar, na verdade, eu preciso da cooperação dos pais, dos responsáveis, para uma grande missão dos pais. É conter os seus filhos com você. É uma grande missão para você, responsável dessa criança tão preciosa, que veio no lugar certo, está aqui no lugar que nós amamos recebê-la. No entanto, pedimos a colaboração, né, que os ajude com os pequeninos e também aos pais. Eu sei que muitos pais estão aí na expectativa ao ver seus filhos aqui celebrando, ministrando. Talvez tenha uma expectativa de tirar alguma foto aqui na frente. Por favor, nos ajude, que este corredor precisa ficar o tempo todo livre, sem nenhum impedimento, por conta de todo o cenário que já foi preparado. E aqui na frente também, nós iremos o tempo todo ter aqui um movimento, e para isso pedimos, por gentileza, a colaboração dos irmãos. Eu creio que será um tempo muito especial nessa noite, tudo tão somente para glorificar ao nome do Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus. Temos as crianças lindas que estarão louvando ao nome do Senhor Jesus. Crianças que têm preparado seus corações para louvar a Jesus. Quero chamar você para juntos, não assistir uma celebração, mas juntos celebrar a Jesus. Amém, queridos? No vazio silencioso, Deus falou e trouxe a existência ao mundo. Um lugar magnífico, cheio de campos e florestas, ventos e cachoeiras,
montanhas e campos. O mundo abundante com tantas belezas e maravilhas da vida. E no coração de tudo isso, colocou a alegria de sua criação, o homem e a mulher. Entretanto, essas criações que ele alimentou se afastaram da sua misericórdia para seguir o seu próprio egoísmo. Sendo assim, o plano perfeito de um pai amoroso parecia reduzido a cinzas. Então, Deus falou novamente, e de sua palavra nasceu de uma virgem um bebê que repousou em uma manjedoura. Naquela noite, o calmo deserto explodiu com a glória radiante de uma luz sobrenatural e com majestades com vozes celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram e todo o céu participou da celebração, pois aquela pequena criança era o Salvador, enviada para resgatar a família perdida do coração de seu pai. Este era o único Filho de Deus, o tão esperado Messias, e nele o amor de Deus estava vivo. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Cristo. Quero invocar o nome Cristo, buscar e receber libertação. Preciso de esperança e liberdade. Clamo Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura. Tu és meu sol. Quebra as muralhas, livra as trevas, sê meu farol. Quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade, o medo atroz, sobre os cativos depressivos. Clamo Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura. Tu és meu sol. Quebra as muralhas, livra as trevas, sê meu farol.
ame nas montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Proclame nas montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. Quebra as muralhas, livra as trevas, ser meu farol. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. Quebra as muralhas e entre as trevas, ser meu farol. Proclame nas montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. Quebra as muralhas e livra as trevas, ser meu farol. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. Quebra as muralhas e entre as trevas, ser meu farol. Não houve nada de extraordinário na infância de Jesus. Ele cresceu em uma pequena vila, em um lar amoroso, e aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai. Mas em Jesus havia algo diferente. Havia um propósito na sua vida terrena, que ficou muito mais forte quando ele se tornou adulto. E a fim de cumprir esse propósito, ele deixou a sua casa. Mas antes disso, submisso, Jesus foi batizado. E naquele dia, quando ele se levantou das águas do batismo, o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele em forma de um pombo, e escutou uma poderosa voz que ecoou sobre o árido deserto: Este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria.
E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. O seu ministério começou sem festa e nem fama. Ele simplesmente falava para aqueles que ouviam, com palavras de mistério e poder. Em suas palavras, as pessoas ouviam um chamado para a vida, mais do que uma sombra disforme de vida, mas uma vida com poder, propósito e grande beleza. Era um daqueles dias de verão, perfeito e sem nuvens. André e eu tínhamos pescado a manhã toda e estávamos separando as nossas redes, quando percebemos que ele falava com um grupo de pessoas enquanto caminhava pela praia. Quando nos viu, perguntou se poderia se sentar no nosso barco para continuar os seus ensinos. Nós concordamos. Sabe, eu nunca tinha ouvido nada igual. Suas palavras eram simples, porém poderosas. Tinha alguma coisa nele, uma autoridade, uma serena confiança. E por motivos que eu ainda não entendo, quando ele pediu para que o seguíssemos, nós fizemos. Não somente André e eu, mas Tiago e João também. Nossos familiares quiseram saber o porquê. Tudo que nós pudemos responder foi: porque ele nos pediu.
Quando ele falava, mesmo que fosse para uma multidão, parecia que era para você. Ele nos ensinou a olhar o mundo através de seus olhos e nos mostrou no campo de flores, na provisão, no voo de uma andorinha. Ele tinha um jeito especial de olhar as pessoas através do que elas eram e aquilo que elas poderiam ser. Todos viram minha constância e ele me chamou de Pedro, a rocha. Algumas vezes ele parecia ser um homem qualquer, mas de repente ele fazia alguma coisa que nos deixava maravilhados. Uma vez, com uma só palavra, ele acalmou a tempestade. Em outro dia, ele pegou uma única cesta com 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares de pessoas. Com ele, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural e esperar o impossível, pois ele veio para tocar o coração partido, proclamar liberdade para o cativo e libertação para aqueles que eram prisioneiros. Ele se importava sinceramente com todas as pessoas, suas esperanças, seus temores e seus sonhos pessoais. Enquanto tocava o nosso mundo em nome do Pai, ele fazia isso, olhando em cada rosto e em cada coração. E passo a passo, ele foi transformando cada um de nós. Os doentes vinham a ele e eram sarados. Os surdos puderam ouvir. Aos cegos foi dada a visão. Os coxos puderam andar e os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontraram nele um novo tipo de amor e uma nova vida. Mesmo as crianças eram tocadas por ele. Quando eles via seus corações puros, simples e cheios de fé, e as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, em verdade eu vos digo que aquele que não se tornar como uma dessas não terá parte no reino de meu Pai. Um dia eu vi o Senhor com as crianças e os meus olhos se encheram de lágrimas, pois então eu percebi o milagre que Ele havia feito no meu próprio coração. Eu estava tão cansada do mundo, tão oprimida pelo pecado, usada pelos homens e desprezada pelas mulheres. Mas então eu encontrei a Jesus e em seu olhar eu achei amor, perdão e esperança. E através da sua cura eu encontrei em mim mesma um coração confiante de uma criança e um lugar para começar de novo. Obrigada, Jesus. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Coloque de pé, com sua voz, com suas palmas, porque Ele chegou naquela cruz por amor a mim e a você. Não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Por isso cante isso com alegria e com todo o seu coração. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza os meus desvios. Não mais escravo, sou filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. E
vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me falta segundo, meu pecado. Contabiliza os meus desvios. Não mais escravo, sou filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Do teu amor. Do teu amor. Nada pode nos afastar do amor de Deus. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegavam em Jerusalém. Uma enorme multidão já tinha se ajuntado, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi, aquele que muitos diziam que era o Messias. Se coloque de pé mais uma vez. Vamos adorar esse Deus que está aqui neste lugar, Deus de milagres, Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Muita liberdade no nosso meio, Pai. Vem fazer o teu querer, a tua vontade em nós. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
por Ele. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode sarar as feridas. Ele está aqui essa noite, neste lugar. Não perca a oportunidade de clamar ao Senhor. Feche seus olhos, clame por cura, por libertação. Ele pode transformar o teu ser, renovar o seu coração. Vamos juntos em uma só voz cantar mais uma vez que cremos no Senhor, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Mesmo a multidão se dispersando, o clima de louvor continuou. Mas somente Jesus sabia o quão rápido os ânimos se transformariam em maldições e os gritos de louvor em acusações. Em uma sala retirada, Jesus se reuniu com seus amigos para celebrar a Páscoa, mas eles nem imaginavam que aquela seria a última noite em sua presença. Então, após dar graça, Jesus pegou o pão e o partiu, entregou para que cada um deles comessem, e pegou o cálice de vinho e entregou para que cada um deles bebessem. Esse pão representa o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. O vinho representa a nova aliança, que é feita através do meu sangue. Bebam em memória de mim. Senhor, eu estou pronto agora. Pronto para entregar minha vida por Ti. Pedro, em verdade eu te digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eu nunca te negarei, Senhor. Nunca. Veremos.
No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Por meio do Senhor, unidos desse amor, com vinho e pão celebraremos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e bate o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e bate o pão é o nosso Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Entre os povos do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. Logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir. Na glória do Senhor, em todo resplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Após a ceia, Jesus pediu para os seus discípulos ficarem orando Após a ceia, Jesus levou os seus discípulos para um jardim chamado Getsemane. Lá, ele pediu para eles ficarem velando enquanto ele orava. E em terrível agonia, Jesus orou. Agora eu preciso que vocês vigiem para que não caiam em tentação. E orem por mim, porque eu estou em forte angústia e preciso de vocês. Mas quando Jesus voltou aos seus discípulos, encontrou eles dormindo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja conforme a tua vontade e não a minha, Senhor. Levantem-se, pois o meu traidor chegou. E então Judas entrou no jardim,
beijou Jesus e os soldados, reconhecendo a Jesus, agarraram e o prenderam. Naquele momento, tudo tinha mudado para os discípulos. Antes, eles tinham orgulho de serem os mais chegados ao Mestre. Mas agora, o pequeno grupo cristão foi envolvido por um sentimento de confusão e vergonha. Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado, que tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser reconhecido. Ei, eu não te vi com Jesus? Você é um dos seus seguidores. Não sou eu não. É sim, eu digo a vocês, esse homem estava com Jesus. Mulher, você está enganada. Eu nunca andei com esse homem. Pela sua forma de agir, de falar, eu posso afirmar, você é um deles. Você não sabe o que diz. Eu juro que eu nunca andei com esse homem. O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? Bate mais forte! Liberte! Se liberta agora, Messias! Eu quero ver o seu Deus te salvar agora! Bate nele! Bate mais forte! Bate! Ele merece! Ele ouviu falar que era filho. Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pilatos, pois ele achou seu comportamento estranhamente calmo e inquietante. Mas ele não queria ser o responsável por mandar matá-lo. Então ele decidiu que a multidão escolhesse, nervosa sua escolha. Bate mais forte! Bate nele! Bate! Ele disse que era o filho. Já basta! Mas o que significa isso? Disse que o açoitassem, não o dilacerassem até a morte. Seja como for, como vocês sabem, é costume romano a soltura de um preso durante a ocasião da Páscoa. De modo que pergunto a vocês, a quem querem que seja solto? Barrabás, o zelote agitador? Ou a este homem, Jesus, dito o rei? Solte Barrabás! Solte Barrabás! Crucifica! Crucifica ele! Crucifica! Pois bem, o que exatamente fez este homem para merecer tal coisa? Ele não é o nosso rei! Ele não é o nosso rei! Ele disse que é filho de Deus! O nosso rei é certo! Já chega! Vocês decidiram. As minhas mãos estão limpas do sangue deste homem. Salva! Salva você mesmo!
Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava lá, assistindo tudo. Por trás de surras e deboches, por trás de cada palavra cruel e golpe, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia. Separar.
Ele disse: está consumado. O que isso significa? Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, este era um significado muito comum, diferente em nossa época, mas era uma mensagem em que um servo chegava ao seu Senhor dizendo: está consumada a obra que me confiaste. Jesus orou, podemos olhar no João 17, versículo 3, Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego a obra que me confiaste. Está consumado a obra que o Senhor me confiou. Essa foi uma das últimas palavras que Jesus declarou naquela cruz: está consumado. Sabe o que isso significa? Significa livre acesso a Deus. Está consumado significa que o véu que nos separava, que nos fazia separação da presença de Deus pelos nossos pecados, através do sacrifício de Cristo, ao cumprir nele a justiça de Deus. E quando ele declarou está consumado, significa eu cumpri a justiça de Deus. E são perdoados os teus pecados. Por isso nessa noite nós podemos declarar está consumado, significa em nome de Jesus, seja reconciliado com Deus. Podemos declarar está consumado, isso significa para nós hoje que há um livre e novo caminho que nos traz acesso a Deus, livre acesso a Deus. A palavra do Senhor nos sustenta que Cristo ele se consumou naquela cruz. Hoje nós temos livre acesso, não precisamos de intermediador. Como o sacerdote ofereceu um sacrifício como intercessão pelo povo, Cristo, ele como cordeiro se entregou naquela cruz, e ele foi aceito, a qual nele não encontrou culpa, não encontrou pecado, nenhuma iniquidade. Foi aceito, foi eficaz. Hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi perfeito e não se repete jamais. Foi perfeito, uma vez para todo sempre. Isso significa que temos uma esperança viva. Isso significa que nós podemos declarar em nome de Jesus: nossos pecados são perdoados. Pois quando ele declarou está consumado, significa eu cumpri a condição que exigia, o perdão para os pecados de toda a humanidade. Está consumado. Eu paguei um preço de redenção para todos aqueles que estavam aprisionados no pecado, com o destino à separação total de Deus e eterna. Está consumado. Hoje nós podemos desfrutar, meus irmãos, de uma mensagem tão linda, e não é somente histórica, mas ela é real. Nós podemos declarar que Jesus ele está vivo, mas algo mais importante do que afirmar esta verdade é afirmar: ele vive em mim. Ele vive em mim, porque está consumado. Significa que nós não devemos mais levar nenhum fardo de condenação do pecado. Talvez você entrou aqui nessa noite, tamanho fardo sobre os seus ombros, um fardo de culpa, de condenação. Em nome de Jesus, está consumado. O sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz foi suficiente para nos salvar. Não há nada mais que podemos fazer, adicionar algo a fim de sermos reconciliados com Deus, porque o que Jesus fez por nós na cruz é suficiente para nos salvar, é suficiente para nos dar perdão, é suficiente para nos reconciliar com Deus. Que bendita esperança, meus irmãos, que temos em Cristo Jesus. Que palavra tremenda, ainda que foi por meio do seu sacrifício naquela cruz, mas quando ele declarou está consumado, eu venci a morte, eu cumpri o plano de Deus para trazer vida a todos aqueles que estavam perdidos nos seus delitos e pecados. Saiba que eu e você não éramos apenas pecadores fracos e doentes, éramos pecadores mortos, mas Cristo nos trouxe vida por meio do seu sacrifício. Você não pode sair daqui dessa noite, meus queridos,
Você não pode sair aqui nessa noite sem antes ter a certeza no seu coração que a sua vida está em Cristo, que você entregou seu coração a Ele, de saber que há um livre acesso para falar com Deus, falar com o Pai, porque simplesmente Ele declarou: está consumado. Sabe uma coisa tão linda, amados irmãos? A cruz e o túmulo são recibos de Deus para declarar que foram perdoados as nossas dívidas. São apenas um recibo de Deus, declarando que a dívida foi paga. A dívida foi paga. A cruz vazia, o sepulcro vazio, declara que o preço já foi pago. Ele vive. Não estamos aqui nessa noite celebrando em memória de Cristo, de alguém que manifestou um amor por nós e jaz na sepultura até hoje. Não, Ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E nós somos provas disso por conta do Espírito de Deus que derramou sobre todo aquele que crê, conforme Ele declarou. A certeza que Ele vive é porque nós não somos mais dominados pelos nossos pecados. A certeza que Ele vive é porque Ele enviou o Teu Santo Espírito conforme prometeu, e através do Espírito Santo que nos guia toda a verdade, nós não desesperamos neste mundo, porque temos uma esperança eterna que jamais vai ser passageira, uma esperança eterna, e o nome é simplesmente Jesus. Jesus. Neste nome nós podemos declarar: levanta-te e anda. Neste nome nós podemos declarar: em nome de Jesus, receba perdão dos seus pecados. Neste nome nós podemos declarar: em nome de Jesus, vença qualquer mentira e engano do inimigo sobre a sua vida. Podemos declarar no nome de Jesus, pois Ele declarou: está consumado, já foi pago a dívida. Podemos declarar: eu sou livre para viver para a glória de Deus. Eu sou livre para adorar a Jesus. Eu sou livre para exaltar a Jesus, e não simplesmente esperar o fim dos meus dias para desfrutar de uma eternidade, mas a partir do momento que pela fé recebemos Cristo, passamos então a viver novidade de vida. Podemos viver o céu aqui na terra, queridos, através da paz que excede todo entendimento, através de uma certeza que Ele estará conosco todos os dias de nossas vidas, conforme Ele prometeu, conforme Ele declarou isso. É promessa de Deus para nós. Está consumado. Por isso podemos levantar numa esperança viva e eterna, que em Cristo Jesus somos perdoados, somos amados, somos reconciliados, somos justificados e somos salvos pela graça de Cristo Jesus, mediante a graça do Senhor Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa esperança renove teu coração, fortifique a sua fé nessa noite, que possamos nessa noite regozijar nele, no Senhor, porque Ele declarou: está consumado. É tão profundo, irmãos. Que mensagem bendita. Está consumado. Ele cumpriu a justiça de Deus para nos reconciliar, para nos trazer de volta para Ele. Hoje nós temos este lugar de livre acesso, de ter comunhão, intimidade com Deus, por meio desse sacrifício vivo, e que uma vez foi pago, foi consumado, é eficiente, e podemos simplesmente tomar posse e viver eternamente para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar celebrando ao Cristo ressurreto.
segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. E eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Eu não acredito o que eu tenho em minhas mãos. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ele disse e realmente aconteceu. Vocês sabem o que eu tenho em minhas mãos? Esses são os panos que envolviam Jesus quando colocaram lá no sepulcro. Ele não estava lá quando cheguei pela manhã. Sabe, eu vi um anjo na tumba. Ei, não me olhem assim, porque me olham desse jeito. Ele estava lá. Preciso ir, preciso contar para todo mundo. Vocês sabem o que o anjo me disse?
Por que procura dentre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, Ele está vivo. E cada gota de sangue derramado naquela cruz, cada grito de dor, é uma expressão do amor do Pai por mim e por você. E recebemos de presente a reconciliação. Recebemos de presente o perdão do meu pecado e do seu pecado. Você é amado por Deus. A maior prova foi o sacrifício do Senhor naquela cruz. Celebre esse amor. Viva esse amor. Ele ressurgiu. Ele está vivo. Celebre com amor e gratidão aquele que morreu por você, por tanto amar você. Celebre, se alegre nesse amor, porque Ele te ama, assim como Ele me amou. Ele ama você. Senhor Jesus, nós te adoramos, pois Tu és o Senhor da vida. Através do teu sangue, o Senhor venceu a morte e redimiu o teu povo. Pelas tuas feridas fomos sarados e feitos novas criaturas. O Senhor está vitorioso à destra de Deus no coração do seu povo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois Tu és o Senhor da vida. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois Tu és o Senhor da vida. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu. Coloque de pé e vamos juntos cantar. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante aleluia, pois ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Celebra este nome maravilhoso, dignos de glória e de louvor para todo sempre. Glórias a Ti, Jesus. És a razão de celebrarmos nessa noite. És a razão de celebrar a Ti todos os dias. Iremos celebrá-lo todos os dias de nossas vidas. Glórias ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Senhor, entregamos toda a glória a Ti. Tudo foi feito em amor, com excelência, em essência, mas tudo é para a glória do nome de Jesus. Longe de nós ofuscarmos a luz da Tua glória. Seja o Teu nome glorificado, Senhor. Como é bom ver desde os pequeninos fluindo o mais perfeito louvor, de ver vidas que foram resgatadas do império das trevas e hoje estão aqui neste lugar, declarando que o Senhor é bom. Senhor, nós Te bendizemos, receba todo louvor. Pai, nós queremos encerrar essa noite e não queremos que seja apenas mais uma apresentação, apenas uma programação específica, precisa, mas acima de tudo, Senhor, queremos derramar nosso coração diante de Ti, pois o Senhor está vivo e habita em nós. Te louvamos pelo Teu sacrifício naquela cruz. Apenas simulamos algo, mas sabemos que a realidade foi muito mais sofrível, foi muito mais intenso, o Teu amor por nós naquela cruz. Por isso não queremos desprezar o Teu amor e a aliança que fizeste. Queremos assumir uma aliança com o Senhor, de viver intensamente na Tua presença, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém, queridos. Glória a Deus. Antes de nós ministrarmos a bênção, eu quero louvar a Deus por todos os ministérios que se envolveram, pelo engajamento de todos vocês, fizeram acontecer de uma forma tão linda para a glória do Senhor. Também uma equipe da mídia lá em cima. Trabalharam de uma forma também intensa, com muita sinceridade, com muito amor. E quero louvar a Deus por todos os irmãos. Todos fizeram de alguma forma o seu trabalho, servindo, cooperando, servindo os bastidores ou em evidência,
mas sabemos que tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Chama o pastor Valdemar aqui junto comigo. Nós iremos ministrar a bênção para a igreja. Recebamos a bênção do Senhor, na certeza que nós iremos sair daqui nessa noite mais fortalecidos, mais crentes em Jesus, mais certos que Ele vive e está entre nós. Amém, queridos. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, tendo em suas mãos, vamos abençoar a igreja. Vamos ministrar a bênção do Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção, as consolações do eterno Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Glória a Deus. Escureceu e a terra tremeu, o véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu, porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Escureceu e a terra tremeu, o véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado.